Leite, amendoim, ovo, trigo, soja e peixes. O que todos esses alimentos têm em comum? Eles são frequentemente os inimigos de muita gente por aí. E quando a gente diz muita gente, é muita gente mesmo. Cerca de 3% da população adulta e até 8% das crianças sofrem de alergias alimentares. Mas você sabia que existe uma diferença grande entre alergias e intolerâncias a alimentos? Será que uma condição é mais perigosa que a outra? E por que alguns alimentos causam mais alergias do que outros? Quais são os efeitos no corpo e como saber se você também é alérgico ou intolerante? Então tá, vamos por partes. O vídeo de hoje tem muita informação e nem tudo é consenso entre os profissionais da área, mas não desista que a gente promete que no final tudo vai fazer sentido. Para começar, nós temos as alergias alimentares. Alergias são reações do sistema imune a substâncias presentes em alimentos ou em aditivos alimentares. De maneira geral, funciona assim. Quando uma pessoa predisposta a ter alergia come um alimento alergênico pela primeira vez, que é normalmente durante a infância, o seu corpo desenvolve um anticorpo chamado imunoglobulina E. Esses anticorpos se ligam a certas células que atacam nervos, vasos sanguíneos da pele, vias aéreas e intestino. Então, quando a pessoa volta a comer o alimento, essas células de defesa liberam substâncias químicas para atacar o vilão. Apesar disso, nem todas as alergias alimentares são causadas pelo anticorpo imunoglobulina E. Os alimentos mais alergênicos são trigo, soja, amendoim, castanhas, ovos, leite, peixes e crustáceos. Além desse grupo, outros alimentos alergênicos são amêndoas, nozes, macadâmias, avelãs, nozes pecan, pistache e pinoles. Alguns aditivos alimentares, como conservantes e corantes de sucos artificiais, gelatinas, balas coloridas, vinhos e caldo de carne, por exemplo, também podem causar reações alérgicas, apesar de ser bem mais raro. E não existe consenso do porquê de esses alimentos serem especialmente alergênicos, mas uma possível explicação envolve a composição proteica desses alimentos. Além disso, fatores genéticos e a chamada microbiota intestinal também influenciam no aparecimento de alergias. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, entre 50% e 70% dos pacientes com alergias alimentares têm algum tipo de histórico familiar. Os sintomas de alergias alimentares podem incluir urticária, coceira, inchaço da garganta, língua ou lábios, tonturas, náuseas, vômitos, cólicas e diarreia. Em casos mais sérios, a pessoa pode ter o chamado choque anafilático, com sintomas como fechamento das vias respiratórias e a queda da pressão arterial e ainda o aumento da frequência cardíaca, podendo levar à perda de consciência e inclusive à morte. Obviamente, esses casos devem ser tratados prontamente por um médico. Pessoas alérgicas não podem de maneira nenhuma entrar em contato com o alimento vilão. Dependendo do caso, mesmo cheirar o alimento já pode desencadear algum tipo de reação alérgica. E a maioria das reações acontece por volta de 30 minutos depois da ingestão do alimento, mas esse tempo pode variar desde 5 minutos até 6 horas. E apesar da maioria das alergias surgirem durante a infância, adultos também podem desenvolver alergias. Agora, outra coisa bem diferente são as intolerâncias gastrointestinais. Intolerâncias são o seu corpo dizendo para você que ele não consegue digerir certo alimento normalmente. Ou seja, em vez de envolver diretamente o seu sistema imune, a intolerância envolve o seu sistema digestivo. Segundo a Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia, intolerâncias podem ser causadas por deficiências de enzimas, sensibilidade a aditivos alimentares ou reações a componentes naturais dos próprios alimentos. As substâncias mais conhecidas nesse grupo são a lactose e o glúten, mas elas não estão sozinhas. Na verdade, intolerâncias podem ser causadas por qualquer tipo de alimento. E ao contrário das alergias, é muito comum que pessoas adultas desenvolvam intolerâncias com o tempo. Na prática, muitas pessoas confundem alergias e intolerâncias, principalmente quando o alimento é o mesmo. Com o leite, por exemplo, existe uma diferença muito grande. Se você é alérgico ao leite, você terá uma resposta imune, ou seja, uma reação de defesa contra a proteína do leite. Mas se você é intolerante à lactose, tem uma deficiência da enzima lactase, que quebra o açúcar do leite no intestino. E o glúten é um caso à parte. Na prática, existem diferenças entre intolerância ao glúten, alergia ao trigo e doença celíaca. Nós não vamos entrar nessa diferença nesse vídeo, por isso a dica é que você dê uma olhada no vídeo que a gente já fez sobre o glúten, certo? Por envolver o sistema digestivo, as intolerâncias podem causar sintomas como barriga dura, inchada, gases, cólicas, diarreia e prisão de ventre. Mas não pense que intolerâncias são apenas uma dor de barriga. Elas afetam a saúde como um todo e podem ser muito sérias no longo prazo, causando dificuldades na absorção de nutrientes e até no gerenciamento do peso. O problema com as intolerâncias é que muitas vezes elas são menosprezadas. Na verdade, grande parte das pessoas provavelmente sofre de algum tipo de intolerância a algum alimento e nem sabe. Como os sintomas podem ser bem genéricos e surgir horas ou até dias depois de consumir o alimento vilão, fica difícil inclusive de diagnosticar. No caso das intolerâncias, muitas vezes é possível ter um contato mínimo com o alimento sem que ele cause um grande estrago. Muitas pessoas intolerantes à lactose, por exemplo, conseguem manter uma alimentação relativamente normal com a ajuda de doses de lactase. Mas não pense que você pode sair por aí desafiando seu organismo a toda hora.
Com o tempo, não respeitar essa dificuldade na digestão pode fazer com que a intolerância vire uma alergia alimentar, passando a atuar no seu sistema imune, o que é muito pior. Então, recapitulando. Tanto alergias como intolerâncias alimentares são o seu corpo lutando contra certo alimento. As diferenças são: alergias envolvem células de defesa e intolerâncias envolvem o sistema digestivo. Alergias surgem normalmente durante a infância, enquanto é muito comum adultos desenvolverem intolerâncias. Alergias se manifestam de forma muito rápida e por isso são mais fáceis de identificar do que intolerâncias. Alergias podem ser muito sérias e causar inclusive choque anafilático, por isso exigem distância total do alimento vilão. Intolerâncias normalmente vão causar sintomas relacionados ao seu sistema digestivo, e até é possível consumir o alimento em pequena quantidade, apesar de não ser recomendado, já que isso pode levar a sérios problemas com o tempo. E se você suspeita que algum alimento é um vilão para o seu organismo, faça um teste. Pare de consumir esse alimento por 2 ou 3 semanas e veja se você sente alguma melhora na sua saúde. Esse pode ser um bom indicativo de que você tem alguma alergia ou alguma intolerância. Mas de qualquer forma, procure um médico. Existem testes específicos para diagnosticar cada caso, que podem incluir o consumo do alimento suspeito ou o contato dele com a pele, em busca de reações. A gente não precisa nem dizer para não tentar isso em casa, né? E aí, Legião, gostaram do vídeo? Já sabiam da diferença entre alergias e intolerâncias alimentares? Vocês têm alguma alergia ou intolerância? Ou conhecem alguém que tenha? Contem pra gente nos comentários, marquem os amigos e as amigas aí. Forte abraço e até a próxima!